Você está no meio de uma manhã comum, com a xícara de café ainda quente na mão. A sua rotina segue o curso conhecido. O trânsito lá fora, o cheiro familiar da casa e a lista de tarefas que você já memorizou até o fim. Nada grita por atenção e nada parece quebrado na sua vida. E ainda assim, enquanto dá o último gole, surge de novo aquela leve pressão no peito, quase imperceptível. É uma sensação estranha, como se algo tivesse sido esquecido, e ao mesmo tempo, nunca tivesse existido de verdade. Você tenta empurrar esse desconforto para o lado, como faz com qualquer pensamento passageiro no trabalho. Abre a janela para o ar entrar, troca de assunto mentalmente e tenta se distrair com tarefas triviais. Por alguns minutos, o incômodo parece sumir da sua vista. Depois ele retorna com a mesma força sutil. O cérebro tenta catalogar isso como cansaço ou ansiedade passageira. Mas essa lógica falha imediatamente. A ansiedade acelera o corpo e exige reação rápida. A tristeza carrega um motivo claro. Esse ruído silencioso faz o oposto. Ele surge justamente quando tudo está em ordem, revelando que não é uma resposta ao mundo exterior, mas uma inquietação que vem de dentro. A virada mais inquietante acontece quando você percebe que o seu cérebro é incapaz de apagar essa sensação. A mente humana descarta diariamente milhares de memórias inúteis e estresses banais para poupar energia vital. Se essa leve pressão fosse um mero ruído sem importância, ela já teria sido eliminada pelo esquecimento natural. O fato de ela insistir em retornar sempre nos mesmos horários quietos muda completamente o jogo. Talvez esse incômodo não seja um defeito do seu corpo ou um erro de percurso, mas sim uma mensagem projetada para resistir a qualquer tentativa de apagamento. Carl Jung percebeu que a psique não envia essa perturbação para causar sofrimento gratuito. O inconsciente utiliza essa pequena fenda no seu bem-estar para sinalizar um desalinhamento que a sua consciência tenta ignorar. Aquele aperto no peito no final da manhã não é um sintoma que precisa ser anestesiado com distrações rápidas. Ele é a primeira tentativa da sua mente profunda de emitir um sinal de alerta antes de tomar medidas muito mais drásticas. A pergunta silenciosa que fica no ar é devastadora. E se esse desconforto não for um problema a ser corrigido, mas o primeiro toque de um chamado que você está ativamente ignorando? A pergunta fica suspensa no ar enquanto você tenta retornar para as obrigações da rotina. Você organiza a mesa, responde às mensagens no celular e cumpre os gestos automáticos de sempre. No entanto, aquele desconforto sutil recusa-se a acompanhar o ritmo das tarefas, permanecendo um passo atrás de você. A maioria das pessoas acredita que está apenas enfrentando uma emoção passageira ou um momento de cansaço. O choque de realidade surge quando fica evidente que você não lida com um sintoma passivo. Trata-se de uma comunicação ativa da sua psique, que se recusa a ser abafada pelo barulho do cotidiano. Diante desse ruído persistente, a sua reação instintiva é recorrer às fórmulas que sempre aliviaram as tensões da vida. Você planeja um descanso no fim de semana, conversa com amigos e busca distrações para anestesiar a mente. Ocorre que nenhuma dessas soluções práticas consegue apagar esse incômodo profundo. Os métodos tradicionais de alívio só funcionam quando a pressão vem do ambiente externo. Quando a inquietação nasce das estruturas reservadas do seu ser, qualquer tentativa de relaxamento traz apenas uma trégua falsa, porque a causa primária continua operando intacta debaixo da superfície. Existe um detalhe revelador nessa experiência que a razão custa a aceitar. Fomos ensinados a acreditar que a mente ressuscita incômodos velhos apenas para nos prender a traumas do passado. Contudo, a psique não desperdiça energia vital, resgatando memórias antigas sem um propósito claro para o seu presente. Se esse aviso insiste em retornar nos momentos de silêncio, não é para acorrentar você ao que já passou. A intenção real desse ruído é desorganizar a sua acomodação. O sinal que você sente no peito não quer destruir a sua paz. Ele está sabotando o seu avanço por um caminho alheio. Compreender essa dinâmica altera o significado de cada escolha que você faz ao longo dos dias. Continuar fingindo que nada acontece deixa de ser uma distração inocente
e passa a ser uma escolha de risco. A sua rotina previsível revela-se como uma anestesia que paralisa a sua evolução. O seu mundo interior usou a delicadeza de um sussurro para chamar a sua atenção, sem provocar um desastre imediato. A dúvida desconfortável que passa a ocupar a sua mente agora é direta e urgente. O que acontecerá quando esse aviso sutil cansar de esperar e começar a interferir diretamente na sua realidade prática? Essa interferência prática não começa com um desastre visível, mas com a repetição de certos cenários na sua rotina. Você nota que as mesmas situações voltam com uma regularidade perturbadora. Não são coincidências isoladas. São conversas que terminam no mesmo impasse. Velhos receios surgindo em empregos novos e pessoas diferentes, trazendo a mesma tensão para o seu peito. A sua mente tenta catalogar esses episódios como azar ou consequência de uma fase ruim. Essa explicação desmorona quando você percebe que trocou de ambiente, mas o resultado continuou sendo rigorosamente o mesmo. É nesse ponto que a primeira ilusão confortável se desfaz. Fomos ensinados a acreditar que os problemas repetitivos vêm de fora, como se o mundo conspirasse contra a nossa paz. No entanto, quando a mesma cena se repete com atores variados em palcos novos, a única constante na equação continua sendo você. O seu mundo interno projeta no ambiente externo tudo o que permanece sem resolução na sua psique. A repetição não é uma maldade do destino, mas a prova de que você reage à vida usando defesas que já caducaram há muito tempo. Existe um entendimento profundo reservado para quem observa esse ciclo além da superfície. A sabedoria popular defende que a vida repete as dores para nos ensinar lições morais ou forçar um aprendizado espiritual. A psique opera por uma lógica muito mais urgente. Essa repetição constante não está tentando educar você. Ela está tentando interromper os seus passos. O inconsciente desenha o mesmo obstáculo para trancar o seu avanço em uma direção que contraria a sua essência. Cada travamento funciona como um freio acionado para impedir a sua ruína. Olhar para os próprios fracassos sob esse ângulo transforma a frustração em um choque de lucidez. Você percebe que as portas fechadas dos últimos anos não eram inimigas da sua felicidade, mas barreiras erguidas por você mesmo para evitar um desastre maior. Aceitar esse fato altera a leitura da sua história recente. Não se trata de azar, mas de um boicote rigoroso que a sua mente profunda organizou contra as suas certezas. A pergunta que passa a ecoar é direta. Quanto da sua estabilidade precisa desmoronar antes de você parar de insistir no caminho errado? O medo de parar a caminhada costuma ser maior do que o desconforto de continuar sofrendo nos mesmos ciclos. Diante da ameaça de ver os seus planos desmoronarem, a sua primeira reação é dobrar a aposta na força de vontade. Você tenta exercer um controle ainda mais rigoroso sobre a rotina, ajusta prazos, muda táticas e exige uma disciplina quase desumana de si mesmo. Existe a ilusão ingênua de que, com empenho suficiente, será possível vencer a resistência e fazer a vida funcionar na força. Contudo, aplicar mais velocidade quando você está no rumo errado apenas acelera a violência do impacto contra o muro. Uma descoberta perturbadora surge no exato momento em que esses esforços renovados fracassam de novo. A exaustão que você carrega não vem da falta de dedicação ou de uma fraqueza de caráter. O desgaste permanente acontece porque você está usando toda a sua energia vital para lutar contra a sua própria essência. É o atrito invisível entre quem você tenta parecer para o mundo e quem a sua psique exige que você seja. Quanto mais energia consciente você investe para sustentar uma vida inautêntica, mais força o seu inconsciente mobiliza para desarmar a sua farsa. Carl Jung notava que a mente profunda não tem o poder de obrigar a razão a tomar um caminho sábio. O inconsciente não dá ordens diretas e nem arromba a porta da consciência com imposições violentas. A estratégia dele é muito mais sutil e implacável. Ele complica progressivamente a rotina de quem insiste em viver contra si mesmo. Aquilo que você chama de azar ou destino adverso é frequentemente o seu próprio ser criando ruídos práticos para obrigar uma pausa. Cada projeto interrompido e cada conexão frustrada
funcionam como um pedido desesperado de socorro do seu núcleo sufocado. Insistir em fechar os olhos para esse mecanismo coloca a sua estabilidade em um terreno extremamente perigoso. Quando você recusa a mensagem do obstáculo e tenta ultrapassar o bloqueio na marra, a comunicação da psique muda de patamar. Ela entende que os avisos externos e as interrupções na realidade não foram suficientes para despertar a sua atenção. A próxima etapa da mente profunda não será colocar pedras no seu caminho, mas sim retirar a energia das suas pernas. A dúvida inquietante que agora consome o silêncio é: o que resta da sua vida quando a sua própria essência decide tirar o seu combustível? A retirada do combustível interno não acontece como um golpe repentino que derruba você da noite para o dia. A mente profunda prefere agir através de uma desaceleração progressiva, desgastando o seu interesse pelas coisas que antes pareciam urgentes. Aquele projeto que costumava acender os seus olhos passa a soar como uma obrigação árdua e vazia. A convivência perde a intensidade. As conquistas profissionais perdem o sabor e a rotina ganha o tom cinzento da apatia. Você continua fazendo tudo o que precisa ser feito, mas funciona apenas no piloto automático, arrastando o corpo sem nenhuma presença verdadeira. A reação imediata diante desse esvaziamento é tentar resgatar a motivação perdida a qualquer custo. Você busca palestras inspiradoras, tenta criar novas rotinas na agenda e exige uma produtividade que já não existe. Acreditamos que o problema seja apenas esgotamento físico ou falta de disciplina que precisa ser corrigida com mais esforço. No entanto, por mais que você force a barra para parecer entusiasmado, o vazio continua crescendo no peito. Tentar injetar vontade onde não existe desejo é como acelerar um carro cujo reservatório de combustível foi esvaziado de propósito pelo próprio motorista. Uma percepção totalmente nova surge quando você questiona a origem dessa exaustão. E se a sua apatia recente não for uma fraqueza ou um sintoma que precisa ser curado? E se o problema nunca tiver sido a falta de motivação, mas sim o fato de você estar forçando energia para a direção errada? A psique recolhe os recursos vitais quando percebe que a mente consciente insiste em seguir por um rumo que sufoca a sua essência. A falta de entusiasmo não é uma falha do corpo, mas um freio de emergência acionado pelas suas estruturas profundas para impedir um desperdício doloroso de vida. Entender a perda de vitalidade como um boicote intencional altera a forma de encarar o seu cansaço diário. Você percebe que gasta a pouca energia que resta tentando sustentar um caminho que o seu interior já abandonou. O inconsciente não negocia com os seus prazos ou com as convenções sociais. Quanto mais você empurra uma rotina inautêntica, mais seco fica o poço da sua criatividade. A tensão atinge um nível crítico, porque a apatia é apenas a primeira barreira. A dúvida inquietante que passa a rondar as suas noites é: o que acontecerá quando a psique cansar de tirar a sua energia e resolver complicar a sua vida prática? A interferência da mente na sua realidade física não precisa de eventos catastróficos para se impor no cotidiano. Ela começa nos pequenos tropeços da rotina, que você insiste em classificar como distrações tontas ou infelicidades do acaso. É aquele compromisso crucial esquecido de forma inexplicável, a palavra errada dita no momento mais delicado ou o atraso recorrente que desgasta uma parceria importante. A vida prática começa a apresentar fissuras por onde o controle consciente escorre sem que você consiga conter. Você sente como se estivesse caminhando contra uma correnteza invisível no trabalho e nos relacionamentos. A reação convencional diante dessa fase é acusar a si mesmo de incompetência ou lamentar uma maré de azar. Tentamos consertar esses lapsos, dobrando a vigilância e nos cobrando uma perfeição obsessiva na rotina. Só que essa abordagem ignora a origem real do vazamento. Lapsos e falhas cotidianas não são acidentes mecânicos do cérebro. Na psicologia profunda, essas pequenas tragédias revelam a presença ativa do inconsciente atropelando a sua vontade consciente. É a sua essência usando o próprio erro para frear o avanço de um projeto do qual ela recusa participar. Um entendimento libertador surge quando você para de encarar esses tropeços como falhas pessoais.
A cultura nos ensinou a demonizar a autossabotagem como se ela fosse um defeito a ser destruído a qualquer custo. A perspectiva psicológica revela uma realidade oposta. A sua mente não está tentando estragar o seu sucesso por maldade. Ela está destruindo aquilo que ameaça a sua verdade interior. A sua realidade só desmorona onde você construiu uma mentira confortável. O desastre é, na prática, o desmantelamento da jaula que você mesmo ajudou a erguer ao longo dos anos. Chega um momento em que a vida vira um campo de batalha entre o seu esforço de manter tudo em pé e a força do inconsciente para derrubar estruturas falsas. Você percebe que a resistência não cederá enquanto insistir em remar contra a sua essência. Continuar nesse cabo de guerra significa assistir ao desgaste daquilo que você construiu com sacrifício. O cerco da psique se fecha até que só reste uma saída viável. A dúvida desconfortável que antecipa a transformação final é direta. Por quanto tempo você continuará tentando ressuscitar uma versão de si mesmo que já morreu? Nós fomos educados para acreditar que uma grande virada na vida exige um evento cinematográfico. Esperamos por uma crise financeira, uma perda irreparável ou uma iluminação súbita que chegue como um raio para nos dar autorização de mudar. Acreditamos que, enquanto os dias seguirem o seu curso sem tragédias visíveis, a nossa jornada continua no rumo certo. Essa expectativa ingênua por um drama externo é o véu que nos impede de escutar a voz da psique. A mente profunda quase nunca utiliza grandes espetáculos para exigir a sua atenção imediata. O verdadeiro chamado de transformação não surge acompanhado por certezas radiantes ou revelações mágicas. Ele chega disfarçado como uma inquietação sutil no meio de um dia produtivo. Revela-se naquela sensação estranha de inadequação durante um jantar com velhos amigos, onde você percebe que as conversas de sempre já não encontram eco no seu peito. Mostra-se como um desinteresse súbito pelas conquistas profissionais que você passou anos tentando alcançar. O sussurro do inconsciente é tão sutil que nós o confundimos facilmente com cansaço passageiro ou ingratidão pela rotina. É nesse ponto que cometemos o erro mais comum e doloroso da nossa caminhada. Imaginamos que atender a esse aviso significa partir para uma busca cega no desconhecido, como se fôssemos obrigados a inventar um projeto grandioso para justificar a mudança. Só que a psicologia profunda traz uma revelação muito mais urgente e sóbria. Talvez essa inquietação não esteja tentando empurrar você para um destino mágico no futuro. Talvez a única função desse incômodo seja retirar você do lugar onde a sua essência está morrendo em silêncio. O chamado não é uma promessa de chegada, é uma ordem de resgate. Olhar para a própria inquietação sob essa perspectiva desfaz a ilusão de que você precisa ter todas as respostas antes de agir. A coragem não nasce da certeza sobre o próximo passo, mas do reconhecimento honesto de que permanecer onde está virou um ato de violência contra si mesmo. A bagunça interna e as velhas certezas que ruíram não são sinais de fracasso, mas a prova viva de que o seu ser recusa o piloto automático. A dúvida inquietante que agora consome o silêncio não é para onde a vida vai te levar, mas quanto tempo mais você aguentará continuar preso no lugar onde deixou de existir. Olhe para a sua própria história com uma sinceridade desarmada por um instante. Talvez a descoberta mais libertadora de toda essa jornada seja compreender que aquele incômodo persistente nunca foi um inimigo tentando arruinar a sua paz. O aperto no peito, a repetição de padrões e a perda do entusiasmo não eram falhas do seu caráter. Eram a sua essência profunda, tentando acender uma luz naquilo que você passou anos ignorando. E aqui surge a percepção mais inquietante de toda essa travessia. Talvez você não esteja começando a receber um chamado agora. Talvez você esteja sendo chamado há anos, em cada momento silencioso em que preferiu abafar a sua verdade. Reconhecer a longevidade desse aviso altera o peso de tudo o que você viveu até aqui. Atender a esse recado não exige um salto no escuro, um gesto dramático ou a destruição impulsiva da sua rotina atual. Exige apenas a coragem sóbria de parar de fugir e olhar de frente para o que a sua psique tenta resgatar. A porta da mudança nunca esteve trancada por fora. A chave sempre esteve na sua mão. Contudo,
Esse entendimento traz uma responsabilidade da qual você já não pode esquivar. Depois de enxergar a lógica por trás do seu cansaço, continuar fingindo ignorância se transforma em um ato de violência contra a sua própria vida. Essa caminhada de reconexão não precisa ser percorrida na solidão de um silêncio pesado. Permitir-se sentir esse desconforto sem julgamentos é o primeiro passo real para encontrar a clareza que faltava. A inquietação que você carrega neste instante não é uma punição, mas a prova viva de que a sua essência recusa a anestesia do piloto automático. Acolher essa verdade interior é o ato de compaixão mais profundo que você pode oferecer a si mesmo hoje, abrindo espaço para que a paz ocupe o lugar da exaustão. Se estas palavras tocaram algo verdadeiro no seu peito, compartilhe nos comentários o que passou pela sua mente durante esta reflexão. Escrever sobre o que você sentiu ajuda a transformar o desconforto em lucidez e constrói um espaço de acolhimento sincero para quem busca respostas. E se esta conversa fez sentido para o seu momento presente, inscreva-se no canal para acompanhar nossos próximos encontros. Permaneça atento aos sinais do seu mundo interno, porque o chamado continua ecoando e só você pode escolher dar a resposta.